A vacina do Covid foi um instante, agora as causas do autismo, que é que demora muitos anos. Tudo bem, pode até não ter a resposta do autismo até setembro, mas melhor alguma coisa do que nada, né? Sabe o que eu acho? Eu acho que essas pesquisas já foram feitas, mas elas estão aguardadas, elas estão engavetadas e agora só vão revelar. Esses foram os 3 tipos de comentário que apareceram várias vezes no vídeo que eu fiz sobre a promessa do secretário de Saúde dos Estados Unidos, que até setembro vai revelar as verdadeiras causas do autismo, né? As toxinas ambientais que estão causando isso. Esses 3 tipos de comentários, são vários comentários, mas que abordam isso, né? Tem outros também, mas esses são os principais. Eles revelam uma certa lógica por trás do pensamento das pessoas. Eu vou abordar qual é a lógica por trás desses comentários e discuti-la aqui para a gente poder ganhar um pouco, avançar um pouco nesse debate, tá? Ok? Olá, povão, meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, estudo autismo e práticas com evidência, e essas questões que foram colocadas aqui são muito interessantes, né? Eu acho que as pessoas têm refletido sobre isso, têm mostrado preocupação, tudo isso é muito positivo, mas, eventualmente, a resposta a que uma parte das pessoas tem chegado é problemática. Vamos falar da primeira coisa, né? Isso apareceu muitas vezes. A pesquisa para a vacina da Covid foi rápida. E, ao mesmo tempo, as pesquisas para estudar as causas ambientais do autismo, né, os fatores ambientais que contribuem com o autismo, são demoradas. Bom, essa comparação, ela é uma comparação muito complicada. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, vou fazer uma analogia para vocês entenderem. Essa analogia ela é muito simples, tá? É o seguinte, vamos imaginar que um chefe chega para o seu empregado e diz assim, ô fulano, eu quero que você aprenda a instalar o Windows no computador. A gente sempre precisa disso, e você não sabe ainda, mas eu quero que você aprenda. Mas eu não quero que você aprenda mais ou menos, não. Quero que você aprenda de verdade, fique proficiente nisso. Ele diz, tá bom, deixa comigo. Ele vai até a sua sala, assistir um tutorial no YouTube, assiste mais 1, 2, 3 vídeos no YouTube, ele pega o primeiro computador, instala, pega o segundo, instala, desinstala, formata, instala no SSD NVMe, no SSD SATA, num SATA normal, com partição GPT, com tudo de jeito, várias vezes, diferentes Windows. Chega no fim de semana, ele diz, patrão, deixa comigo. Tô fera nisso aí, tô fluente nisso aí, eu manjo. Qual computador que você quer que eu formate aqui? Me fala que eu já formato e instalo. Agora, o patrão, na semana seguinte, diz assim, olha, tá formatando, mas não são muitos aqui por semana, tem pouco, e eu quero que você faça outra coisa agora. Eu quero que você aprenda mandarim, mesma coisa, fera, fluente, entenda, fale tranquilo, né, em todos os ambientes, escreva, fica fera, tá bom. O empregado disse, tá bom. Daqui uma semana, o empregado diz assim, ô patrão, eu já fiz um roteiro de estudo aqui para mim, firme e forte. Vai demorar 3 anos para eu aprender mandarim, tá? O patrão diz, que isso, rapaz? Tá querendo se dar bem em cima de mim? Em cima de Moá? Você demorou uma semana para aprender a formatar o Windows, agora você tá querendo dizer para mim que aprender uma outra coisa vai demorar 3 anos? Você tá pensando que eu sou quem? Você aprendeu uma coisa em uma semana. Agora o que eu tô pedindo para você? Aprender uma coisa. Uma semana e aqui para 3 anos? Não existe isso. O empregado disse 3 anos. Eu confesso que ele foi muito otimista, porque o mandarim é dificílimo, é um idioma tonal, é muito diferente do português. Para você aprender a ler e escrever é complicadíssimo, são milhares de ideogramas. Enfim, ele foi muito otimista. Todo mundo sabe que o chinês, mandarim, a língua do chinês, tem cantonês também, mas o mandarim é o principal, né? Todo mundo sabe que o chinês é muito difícil, é um idioma muito difícil. Ora, mas uma coisa você aprende em uma semana, outra coisa você aprende em 3 anos. Por quê? Porque tem aquele ditado sábio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São coisas completamente diferentes. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque esse é um exemplo que mesmo pessoas que entendem muito pouco de coisas mais complexas como ciência, podem entender. Qualquer pessoa não, modo de dizer, mas a maioria das pessoas entende qual é a diferença entre aprender um Windows, instalar um Windows, e a diferença entre aprender um outro idioma, sobretudo um outro idioma tão difícil, né? E a mesma coisa é o que nós estamos falando aqui sobre ciência. A mesma coisa. Quem está fazendo esse questionamento, com certeza,
não tem nenhuma ideia do que é metodologia de ciência. Então, vamos dar um exemplo aqui. Agora eu vou falar esses casos concretos, tá? Bom, eu tenho uma vacina, uma hipótese, eu acho que essa vacina funciona. Quanto tempo essa vacina leva para fazer efeito? Estamos falando da Covid aqui, por exemplo. 15 a 20 dias. Então, se eu pegar um tanto de gente, der a vacina na metade, não der a vacina na outra metade, eu tiro o sangue e meço aqui os níveis, né, de imunidade antes. Daqui 20 dias eu meço de novo. E aí eu tenho aquele dado, eu pego aquele dado e agrego aquele dado ali para poder fazer análise. Então, a rigor, em menos de um mês eu sei o resultado. Eu não estou dizendo que demora um mês só para organizar a pesquisa, porque você tem que produzir, tem que botar nas embalagens, tem que produzir os placebo, tem que organizar as pessoas, treinar os profissionais para ir lá e tal. Então, alguns meses. As outras vacinas demoram por vários motivos, mas principalmente porque tem todo esse investimento, sim, forte, né? Como tinha no contexto da pandemia. Mas, a rigor, em um mês eu tenho resultado. Agora, vamos imaginar que eu queira investigar metais pesados, ou a influência dos metais pesados, na gestação, por exemplo, para pessoas autistas, né? Nas mães, para ver se isso tem influência em indivíduo nascer autista ou não. Não dá para usar o mesmo tipo de metodologia. Imagina o seguinte, você fica sabendo de uma pesquisa. O cientista diz, não, foi rapidinho, deve fazer rapidinho também, como as pessoas que fizeram o comentário. Tá bom. Então vamos lá, vamos pegar um grupo grande de pessoas, milhares de pessoas, e nós vamos fazer o seguinte, vamos dividir em 2 grupos. Um grupo vai comer comida normal, o outro grupo vai comer uma comida cheia de metais pesados. Você quer participar dessa pesquisa? Você quer fazer inscrição? Claro que não. Ninguém jamais se interessaria por participar dessa pesquisa. A pessoa só participa se ela quiser, certo? A não ser que você prenda as pessoas, põe num campo de concentração e faz como foi feito na Segunda Guerra Mundial. Obviamente não é isso, né? Primeiro lugar, ninguém faria. Segundo lugar, nenhum comitê de ética aprovaria. Bom, mas vamos imaginar da coisa mais absurda do planeta Terra, que alguém fez o campo de concentração, botou as pessoas lá e falou, vai sim. E aí você tem um tanto de mulher que você vai ver na gestação. Mas como é que você faz as mulheres engravidarem naquele momento? Não, pega toda mulher, deita aqui e vão fazer igual gado. As mulheres têm tempos diferentes de fertilização e já não daria certo. Mas dentro de uma certa margem, talvez desse, mas nem todas iam engravidar por vários motivos que você sabe que acontece. Então eu vou lá, faço igual gado e uma parte engravida. A questão é, durante a gestação, você precisa passar a gestação para ver se isso tem maior ou menor probabilidade de nascerem autistas, certo? No mínimo, você demora aí 9 meses de gestação. Quando a criança nasce, não dá para você fazer um exame e dizer, deu positivo para autismo. Isso não existe. A estabilidade no dado de diagnóstico é de 1 ano e 2 meses. Então, veja, numa pesquisa absolutamente impossível, antiética e inadequada também, é só para fazer a comparação dos dois, demoraria 2 anos e meio para ter o resultado, e não 20 dias. E esse tipo de pesquisa é impossível, antiética e, portanto, está fora de questão. Acho que, se alguém não entender isso, aí não tem condição, aí não dá nem para conversar, né? Não dá para fazer isso. Tem que fazer assim. As pessoas se alimentam na vida, no mundo. Elas se alimentam. Elas, às vezes, se alimentam com dietas que têm mais metais pesados por vários motivos de poluição, de tipo de dieta, de lugar em que ela vive, parará. E, às vezes, elas se alimentam com dietas que têm menos presença. Então, você tem que analisar 300 mil pessoas. Essas pessoas, elas não consomem só isso, elas consomem muitas outras coisas. Essas outras coisas é que podem ser o agente. Então, a estatística para você tratar isso é muito difícil. Muito difícil. Vamos imaginar que você tivesse vou analisar 2 países. Um tem mais o consumo de coisas com metais pesados e outro tem menos. Se eu fosse resumir e fizesse assim. Tá, você analisou. E aí em um deu mais que o outro. Mas quem disse que é um metal pesado? Esse país também não é mais poluído? Esse país não tem água diferente? A população desse país não tem uma genética diferente da outra? Eu posso falar 1000 coisas. Na cultura desse país, as pessoas têm filho mais velho ou mais cedo. E eu posso falar outras 1000, mais de 1000 coisas que podem variar entre um país e outro. Então, isso não demonstraria que é metais pesados. Demonstraria que pode ser 1000, 1500 coisas diferentes. Então, a estratégia, o procedimento para a gente descobrir é totalmente diferente. E muitíssimo difícil, muitíssimo difícil.
Vamos para a segunda frase, tá? É melhor alguma coisa do que nada, né? Não é verdade. Nós sabemos de 3 coisas que têm um efeito dentro do útero que aumentam a probabilidade do autismo. Não quer dizer que todas as mulheres passaram por isso, né? Aliás, a minoria passou, mas algumas teve efeito de 3 coisas. Consumo de ácido valproico, infecções graves durante a gravidez, consumo de maconha durante a gravidez. São essas 3 coisas que a gente sabe. Pode ter outras? Pode. E é muito provável que tenha outras que tenham algum efeito. Mas nós não sabemos. Então, nesse sentido, é bom que a gente saiba algumas coisas. Não sabemos tudo, mas sabemos alguma coisa. Agora, essa história de revelar uma causa até setembro é diferente. Por quê? Bom, se a gente tivesse tempo e analisasse só 1, 2, 3 coisas, ou uma coisa, ou sei lá, 5, seria ótimo. Mas não existe esse tempo até setembro. Isso precisaria de muitos anos. Então, se a gente for ter alguma coisa em setembro, só tem uma hipótese. Esta uma coisa será falsa. O secretário de saúde, ele é, historicamente falando, ele é um antivacina. Então, muito provavelmente, ou muito possivelmente, a revelação é que há vacina. E aí, você pode dizer, não, tem outra, ele pode dizer, não, tem outras coisas, mas nós fizemos um pouquinho. Quer dizer, melhor alguma coisa do que nada. Aí, os níveis de vacinação, pum, vão lá para baixo. Aí um monte de doença que foi eliminada volta, como está voltando o sarampo e um monte de outras coisas. Então, primeiro problema esse é um problema gravíssimo de saúde pública. Então, é melhor alguma coisa do que nada? Não. Se esta alguma coisa for falsa, é terrivelmente prejudicial. Certo? Mas mais do que isso. Vamos imaginar que em setembro eu digo, pessoal, não deu para estudar. É muito pouco tempo. Mas agora nós vamos estudar. Vou liberar aqui uma verba, 500 bilhões, programa aqui para essa verba. Nós vamos aqui caprichar, nós vamos fazer uma coisa mais diretiva nas universidades. A gente vai dizer, tem esse financiamento para investigar isso. E pesquisas boas, de alta qualidade. Então, vocês submetam só pesquisa top, ninja, pesquisa com várias universidades para evitar que tenha manipulação. Quer dizer, aplica todos os princípios científicos mais fera. Beleza, show de bola. Então, daqui 20 anos, nós vamos voltar aqui e vamos oferecer essa resposta. Maravilha. Vamos supor que o negócio está totalmente acelerado e que ele diz assim, não, vamos fazer em 10 anos. Tá bom, 10 anos, dá um exemplo, tá? Isso quereria dizer que em 2035 a gente teria boas pesquisas com bons resultados. Acho 10 anos pouco. Provavelmente, mais provavelmente 15 ou 20 anos, tá? Mas tudo bem, vou trabalhar com 10 aqui só para título de exemplo. 10 anos a gente chega a um resultado. Bom, mas se eu chego com alguma coisa que é falsa, por exemplo, olha, chegamos à nossa conclusão. A conclusão é que é glúten. Tira glúten de tudo, proíbe o glúten. Um exemplo estapafúrdio que eu estou dando. Tá bom. Daqui a 5 anos, não cai os níveis de autismo. Porque não era. Porque uma pesquisa falsa dá um resultado falso. Aí a gente diz, ih, caramba, não era verdade. Vamos fazer pesquisa de verdade? Vamos. Agora mais 10 anos. Então, 2030 para 2040. Então, presta atenção, que agora eu vou falar uma coisa séria para vocês. Quem quer fazer pesquisa séria e quer investigar se tem causas ambientais importantes para o autismo, sabe que precisa de muito tempo. E está dizendo isso, certo? Essas pessoas querem descobrir. Eu estou entre essas pessoas. Tem gente que é contra fazer pesquisa de causa do autismo, porque eu sou errado, porque não sei o quê. Eu nunca fui desse tipo. Você nunca vai ver eu falando. Em nenhum vídeo eu falando isso, em nenhum lugar eu falando isso. Sempre fui a favor. Inclusive, teve uma pesquisa inglesa, começou essa pesquisa, chamava Spectrum 10K, que era para fazer exame genético de 10 mil pessoas autistas. E aí uma parte da comunidade autismo nível 1 foi totalmente contra, porque não podia, que era eugenia, que era não sei o que, né? O projeto foi cancelado. E eu até falei com o Alisson Mota na época, vamos fazer um movimento, pelo amor de Deus, como é que vai cancelar um projeto desse? Tem verba, o projeto já foi escrito. Enfim, foi cancelado. Então eu sempre fui a favor. Quem é pela ciência diz, vai demorar tanto tempo. Quem diz assim, não, setembro está na mão. Essas são as pessoas que querem esconder as causas. Por qual interesse? Não sei. Por estupidez, porque é ignorante cientificamente? Não sei. E daí vou ficar levantando hipóteses disso aqui. Mas o que essas pessoas estão fazendo eles estão criando um contexto em que isso não vai ser descoberto. Porque não existe, tem cabimento, nenhuma informação.
relevante até setembro. Terceiro comentário agora. Ah, essa pesquisa já aconteceu, ela tá ali escondidinha e tal. Pessoal, é o seguinte, imagina se vocês forem comentar como é que funciona, por exemplo, o dia a dia de uma profissão que é muito diferente da que você está acostumado. Por exemplo, um cara que é mergulhador de uma estação marítima de petróleo. É difícil você entender como é que é o dia a dia dele, né? O que ele faz, o que ele deixa de fazer. E eu poderia falar de trocentas profissões aqui, que o dia a dia, tem algumas que são mais fáceis, né? Porque tem série de TV, você vê lá a polícia, o bombeiro, não sei o quê, né? Tem umas profissões. Mas tem algumas que são muito difíceis. A do cientista, ela é mais ou menos assim, é difícil de você entender. Como é que eu faço uma pesquisa secreta? Me dá um bilhãozinho aqui, ó. Só um bilhãozinho aqui. Põe na mãozinha aqui, põe na mãozinha que ninguém vai ver. Vou fazer uma pesquisa com 100 mil pessoas. Shhh, todo mundo. 100 mil pessoas. Shhh, todo mundo. Ó, 100 mil pessoas? Silêncio. Aqui é secreto. Isso não existe. Isso não tem o menor cabimento. Se tem uma pesquisa, essa pesquisa é pública. Existem pesquisas que podem não ser públicas. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica. Eu vou pegar vários livros e eu vou ver qual é a posição de um autor sobre uma certa coisa. E eu pego todos os livros do autor. Eu estou fazendo ali a pesquisa ali no meu escritório, no meu quarto, sei lá, algum lugar. No banco da universidade, da biblioteca. Essa pode ser secreta. Você pode não ser pública. Mas qualquer pesquisa que envolva seres humanos não pode ser secreta. Existem convenções internacionais várias. Convenções internacionais que estabelecem protocolos para fazer pesquisa científica. Você tem que registrar, tem que passar por um comitê de ética, que é público. Você não pode dizer, comitê, não vou enviar para você aqui, não, porque é secreto. Põe top secret, CIA. Não tem como fazer isso. Sai 1 bilhão, 2 bilhões, que na pesquisa, esse tipo de pesquisa não é barata, tá? Muitos milhões, se estou investigando várias coisas, passou do bilhão. Então tem o orçamento americano, bilhão, top secret que está fazendo a pesquisa. Aqui é segurança, comprou arma? Não, é o top secret que a gente está fazendo aqui e a gente não vai revelar. Terminou, eu vou engavetar até alguém ter coragem de revelar. Isso não tem cabimento, gente. O que tem muita pesquisa, mas pesquisas de má qualidade. Por que alguém faz uma pesquisa de má qualidade? Tem 1000 motivos, né, para as pessoas fazerem pesquisa de má qualidade. A grande maioria das pesquisas feitas é pesquisa de má qualidade. Você diz, não é. Não é? Então, e a pesquisa lá de Educar com Cu, não é de má qualidade? Essa é. Então só que você quer que é. As outras não são. Entende? A maioria das pesquisas são de má qualidade. Não importa em que área é. Agora, não necessariamente também é uma questão de má qualidade. É má qualidade no sentido de que ela não permite a gente fazer uma afirmação de que uma coisa tem relação ou não tem relação. Às vezes uma pesquisa ela tem um outro caráter. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa pequena. Vou fazer uma pesquisa com uma medicação. Eu tenho 3 fases, sempre explico isso. De toxicidade, de um grupo pequeno e de um grupo grande. Eu estou fazendo uma pesquisa de toxicidade. Quero ver se aquilo é tóxico ou não. Terminou aquela pesquisa, fase 1. Eu posso dizer que esse remédio funciona ou não funciona? Não. Por quê? Porque aquela pesquisa... Não é que a pesquisa é de má qualidade. É que aquela pesquisa não responde a essa pergunta. Essa pesquisa é parte de um processo que lá no final vai responder se esse remédio funciona ou não funciona. Então veja, se a pessoa faz pequenas pesquisas sobre agrotóxicos, sobre microplásticos, sobre bisfenol A, sobre, sei lá, sobre metais pesados, não quer dizer necessariamente que a pesquisa é de má qualidade. A gente usa essa expressão porque quando ela é utilizada para dizer uma coisa que ela não é capaz de provar, então essa relação que é de má qualidade, né? Às vezes o próprio autor não entende direito, ele faz uma afirmação equivocada dentro do estudo, é menos comum. Às vezes a pessoa que interpreta que diz isso, né? Acabou de sair por exemplo, pesquisadores descobrem a cura do síndrome de Down, vocês devem ter visto. Não é isso que diz a pesquisa, mas na hora que vai para o público diz isso. Por quê? Porque o jornalista está fazendo uma manchete sensacionalista porque ele não entendeu nada. Existem muitas pesquisas sobre todos esses assuntos. Essas pesquisas, no entanto, são pesquisas que não são de boa qualidade, não respondem, não são capazes de responder essas perguntas, porque são pesquisas pequenas, são pesquisas iniciais, são pesquisas, às vezes, realmente mal desenhadas, né? Já atuou com pesquisas, você sabe
como é difícil conseguir R$ 1 para a pesquisa. É um parto, é difícil. Nos Estados Unidos é muito melhor do que aqui. Mas não quer dizer que é moleza também. Eu quero 300 milhões aqui para pesquisa. Isso tá aqui, põe na conta, rapaz, tá na hora. Não é. Por exemplo, o Alisson Mottri, que é um dos maiores pesquisadores da área de autismo, né? Ele trabalha com genética do autismo na Universidade da Califórnia, no campus de San Diego. Os caras mais pesquisam. Eu digo que ele publica na Nature igual eu publico no Instagram. É um negócio assim. A Nature é a revista top, né? Ele publica tudo quanto é revista, assim, absurdo. O laboratório dele é em grande parte financiado por um grupo de pais, porque não tem financiamento. O cara vai para o espaço, ele vai para a NASA. Com a NASA, ele vai para o espaço para cultivar minicérebro. E ele tem que ter dinheiro de pais. Então ninguém está dando dinheiro para pesquisa assim, não. Se quiser fazer um investimento, show de bola. Entenda que tem que fazer investimento e tem que ter o tempo da pesquisa. Essa é a questão. Então veja, vou lá. Não tem absolutamente nenhuma relação com a pesquisa da Covid. Mesmo se usasse o mesmo procedimento de pesquisa que não existe, que é inaplicável, que é impossível, significaria que nós voltamos a um regime alemão, né, da Segunda Guerra Mundial, e mesmo assim demoraria muitos anos. Segundo, melhor alguma coisa do que nada? Não, não é. Esse alguma coisa, se ele for verdadeiro, é ótimo. Se ele for falso, ele pode ser gravíssimo. E pior, ele tende a atrasar as descobertas. Terceira questão aqui que foi levantada. Será que essas pesquisas não estão lá escondidinhas na gaveta? Isto é impossível. Não tem como fazer isso. Não tem como você esconder. A pesquisa, a última grande pesquisa de vacina, por exemplo, que a vacina é uma coisa que tinha essa desconfiança, foram mais de 600 mil pessoas, centenas de milhares de pessoas. Como é que você fala para centenas de milhares de pessoas? Quietinho, fica na moita. Não tem como, né? Então, isso é uma pesquisa que é uma pesquisa que realmente avalia 600 mil pessoas. Aí, olha a força estatística disso. Então, você, para fazer esse tipo de pesquisa, precisa realmente de uma quantidade muito grande de pessoas. E precisa ter tempo. Sem tempo, não tem pesquisa de verdade. Tem bravata. No máximo, bravata. E eu já falei sobre essas coisas aqui. Vou deixar 2 vídeos para vocês aqui sobre essas relações entre o autismo e esses processos de causalidade.